Olá, gente, tudo bem? Meu nome é Anabelle e hoje a gente vai aprender um pouco mais sobre algumas outras figuras que ajudam na compreensão do texto. A gente veio aprendendo muito figuras de linguagem que eu acho que a gente ainda não acabou de estudar todas, mas a gente vai continuar. Só que hoje a gente vai dar uma pausazinha nessas figuras de linguagem que a gente já veio aprendendo normalmente, para a gente aprender alguns outros mecanismos de linguagem que ajudam na compreensão do texto. Bom, primeiramente a gente vai entender um pouco mais sobre denotação e conotação. Acho que todo mundo já deve saber o significado disso, deve ser uma coisa assim muito comum, mas só reforçando, né? A denotação seria a palavra no sentido literal. Quando a gente fala sentido denotativo da palavra, seria o sentido literal da palavra, o sentido em que ela se encontra no dicionário. Já o sentido conotativo, a conotação, seria a palavra no sentido figurado, que faz sentido apenas dentro de um contexto. Ou seja, todas as figuras de linguagem que a gente estudou até agora seriam expressões, né, no sentido conotativo, porque são palavras no sentido figurado. Pronto, eu trouxe um exemplo aqui nessa charge que a gente pode ver. Na primeira imagem tem uma mulher se olhando no espelho e aí ela fala: odeio estes pneus. E aí no segundo momento a gente tem o mosquito da dengue falando: eu adoro esses pneus. A gente sabe que na primeira imagem esses pneus que a mulher está fazendo referência seria justamente essas gorduras localizadas, que muitas mulheres não gostam de si no próprio corpo por uma construção social de que mulher precisa ser magra, não sei o que, né, que a gente já sabe disso, que essa pressão social de que a mulher precisa ser magra. Então, essas gorduras localizadas a gente chama socialmente de pneus, né? Os pneus, não sei o quê, e isso seria justamente uma linguagem conotativa para denominar gordura localizada. Já na segunda imagem, a gente tem o mosquito da dengue, que onde é que eles se acumulam? Em água parada. E a água parada se encontra justamente dentro dos pneus. Então, a gente já tem uma linguagem denotativa, porque aí seria os pneus realmente da forma como eles são, pneu de carro mesmo. Então, esse é um bom exemplo para a gente entender um pouco dessa diferença da linguagem conotativa que a gente tem na primeira imagem e da denotativa que a gente tem na segunda imagem. E agora falando um pouquinho sobre os marcadores de pressuposição. Mas o que são pressupostos? Pressupostos são informações implícitas, marcadas lexicalmente nas frases. Essas informações implícitas decorrem de palavras ou expressões contidas na frase, verdadeiras ou admitidas como tal. São os marcadores de pressuposição. Ah, como assim? Não entendi. Vou explicar. Às vezes, em algumas frases, quando a gente lê algumas coisas, a gente pode deduzir diversas coisas a partir daquela frase. E eu vou dar um exemplo para vocês. Uma coisa que ajuda a gente a deduzir, tem diversas classes de palavras que ajudam a gente a deduzir várias coisas. O adjetivo seria uma delas. Por exemplo, olha essa frase: Vinícius é o meu filho mais inteligente. Vinícius é o meu filho mais inteligente. Quando eu falo que Vinícius é o meu filho mais inteligente, implica dizer que eu tenho outros filhos além do Vinícius. E que esses filhos também são inteligentes, mas o Vinícius seria mais. Então, a partir de que eu entendo isso? A partir justamente do mais inteligente, certo? Então, esse adjetivo me permite concluir que eu tenho outros filhos, mas que eles não são tão inteligentes quanto Vinícius. E isso seria justamente marcadores de pressuposição, ou seja, a partir da frase original eu posso pressupor outras coisas. O que também eu posso pressupor outras coisas são verbos que indicam mudança ou permanência de estado. Por exemplo, Luana continua estudando para a prova. Luana continua estudando implica dizer que Luana já vem estudando para um tempo para essa prova e é uma coisa contínua, ou seja, ela já vem estudando há um tempo e vai continuar estudando. E o que me dá essa impressão é o continua, certo? O verbo continuar dá uma ideia de permanência de estado. Outra coisa que também pode marcar uma pressuposição são os advérbios. A agropecuária está totalmente na mão dos brasileiros, ou seja, implica dizer que há outros meios de produção que não estão totalmente na mão dos brasileiros, ou seja, existem outras coisas que não dependem 100% dos brasileiros, diferentemente da agropecuária, perdão. Orações adjetivas. Os brasileiros que não se importam com a coletividade se preocupam apenas com seu próprio bem-estar. Isso implica dizer que há brasileiros que se importam sim com o coletivo e que, portanto, se preocupam com o bem-estar alheio,
certo? Então, se os brasileiros que não se importam com a coletividade, perceba que ele faz uma exceção. Se preocupam apenas com seu próprio bem-estar, ou seja, ele coloca uma condição. Então, implica dizer que existem brasileiros que não fazem parte dessa condição e que, por não fazerem, se importam com o bem-estar alheio, certo? E, por fim, as conjunções, né? Faltei às aulas, mas aprendi bastante. Então, a gente tem essa ideia comum de que faltar aula é sinônimo de não aprender. Mas isso não é verdade. Nem sempre faltar aula é sinônimo de não aprender. Porque o aluno pode, sei lá, aprender por videoaula, aprender por pedir informação a um amigo, falar com o professor. Então, essa conjunção mais, ela, nesse caso, ela está marcando uma pressuposição. Ou seja, por mais que a pessoa tenha faltado aula, ele ainda assim aprendeu bastante, ou seja, está mostrando que faltar aula não é sinônimo de não aprender, certo? Agora falando sobre a polifonia. A polifonia, ela é um conceito importante para a gente aprender dois assuntos que eu vou falar a seguir. Polifonia significa muitas vozes, poli, muitas, fonia, vozes, certo? O nosso discurso nunca é neutro, pois ele recebe influência de outras vozes, ou seja, outras ideias, seja de pessoas com quem convivemos, da mídia, da internet, etc. Nunca fazemos um discurso original. Então, a polifonia, ela se aplica tanto na nossa vida pessoal quanto na literatura. A gente recebe influência da nossa família, dos nossos amigos, namorado, namorada, enfim, mídia, internet, as pessoas que a gente convive e os conteúdos que a gente consome, eles colaboram diretamente para a nossa formação de discurso, ou seja, ninguém produz uma ideia original. E a partir da polifonia, a gente pode estudar dois assuntos que é a intertextualidade e a paráfrase. Certo? A intertextualidade é quando há uma referência explícita ou implícita a outro texto, que é muito recorrente em charges e tirinhas, mas também pode ocorrer em músicas, em textos narrativos, em textos dissertativos, em redações, inclusive, que é muito bom que haja intertextualidade. E já a paráfrase é quando eu tenho uma reprodução explicativa de outro texto. Parafrasear consiste em transcrever com novas palavras ideias centrais de um texto. Ou seja, a paráfrase é quando eu faço uma crítica a algo que eu vi na internet, em um livro, algo que alguém falou, uma pintura. E a paráfrase ela também ocorre muito mais que a intertextualidade em uma redação. Porque a redação é basicamente uma paráfrase, é você saber criticar, é você saber transcrever também ideias de filósofos, de historiadores, de sociólogos, e você saber criticar isso também. E são conceitos diferentes, certo? Pronto, eu trouxe essas duas imagens aqui para vocês observarem, certo? Esse quadro se chama O Grito. Eu não vou afirmar que é russo, porque eu não sei, mas, enfim, ele é do século XIX. E eu acho que foi em 2017 ou foi no ano passado que ele foi leiloado como um dos quadros mais caros da história. E aí, do lado direito, a gente pode perceber essa adaptação para os Simpsons, né? E aí a gente pode até perceber que essa adaptação ocorre, inclusive, com a paleta de cores. Podem perceber que aqui atrás tem personagens e aqui também adaptaram para os Simpsons. E agora imagine que você está no Enem e aí colocam essas duas imagens. E aí a pergunta é a seguinte: analise ambas as imagens e marque a alternativa a respeito de que processo ocorre ao associarmos ambas as imagens. Tem a repetição do termo imagens, perdão. A. Intertextualidade. B. Paráfrase. C. Figuras de linguagem e ironia. Ou a figura de linguagem eufemismo. Vou dar 5 segundos aí para vocês pensarem. Pensou? Pronto. Então, vou voltar aqui para vocês analisarem novamente. Então, o correto seria a intertextualidade, porque lembra que eu falei, eu vou até voltar aqui para o slide do conceito. A intertextualidade é quando há uma referência explícita ou implícita a outro texto, e muito recorrente em charges e tirinhas. Querendo ou não, isso aqui, essa imagem, seria uma charge, porque ela traz até um tom cômico para esse quadro, que é um clássico das artes plásticas, não é? E a paráfrase, ela requer uma reprodução explicativa de outro texto, e é como se você transcrever em palavras ideias centrais de um texto, certo? Então, aqui não tem uma paráfrase, aqui de fato tem uma intertextualidade. Eu trouxe essa intertextualidade com imagens porque a gente pensa que intertextualidade ocorre apenas com textos,
com músicas, com poesias, e não é verdade. As imagens também são textos não verbais, mas continuam sendo textos, certo? A polissemia e a ambiguidade. Polissemia são vários sentidos. Palavras ou expressões que têm vários sentidos, dependendo diretamente do contexto em que ela se encontra inserida. Um exemplo clássico disso é manga, a manga de roupa, manga de fruta, manga de banco, manga de banco, banco de sentar e banco de local mesmo onde eu vou lá depositar o meu dinheiro. E isso ocorre em textos literais, em textos de poesia, isso ocorre em várias situações, inclusive palavras, por exemplo, aquela expressão cão chupando manga, até outra ocasião em que a palavra manga está inserida como se fosse um sinônimo para algo muito feio. Então, isso vai depender do contexto qual a palavra ou a expressão está inserida, certo? E a ambiguidade é um trecho ou expressão que apresenta mais de um entendimento possível, que pode gerar mais de interpretação na mensagem da sentença. Mas a ambiguidade ela pode ter dois sentidos: o de vício de linguagem, como um erro, ou o de figura de linguagem, quando o autor causa isso propositalmente. Agora eu vou começar uma coisa muito séria com vocês. Na redação, não tentem tentar passar essa mensagem ambígua propositalmente. Por quê? Até quando a gente está fazendo cursinhos, os professores ficam, olha, não quero dar uma de Machado de Assis, não quero dar uma de Shakespeare e fazer poesia. Você está ali para criticar, para fazer uma dissertação argumentativa, certo? Então, não há espaço, de fato, para você poetizar, filosofar. Então, assim, essa ambiguidade que eu vou focar aqui mais é no sentido de vício de linguagem, porque isso ocorre muito nas redações, que eu corrijo algumas, e eu percebo muito que às vezes os alunos querem falar uma coisa, mas eles acabam falando outra totalmente diferente e acaba tendo outro entendimento, certo? Então, a ambiguidade, ela não é de todo ruim, porque quando a gente lê alguns livros, os autores às vezes querem passar essa mensagem de duplo sentido pra gente. E isso é legal, quando a gente lê, a gente reflete sobre ambos os sentidos, isso é legal. Mas dentro de uma redação não há espaço para isso, certo? E eu trouxe esse exemplo. Eu avisei ao aluno que estava doente. Tá, quem é que estava doente no fim das contas? Era o aluno ou era eu? Vocês estão entendendo que causa aí um entendimento ruim da frase? Outra frase, eu peguei o ônibus correndo. Quem é que estava correndo? Era eu ou era o ônibus? Certo? Então, são esses sentidos de ambiguidade que ocorrem como um vício de linguagem que prejudica muito o aluno, inclusive dentro de um ambiente de redação. E por fim, eu trouxe essas fontes que são videoaulas. Isso que está em azul são videoaulas que eu me baseei para elaborar essa aula também. Se vocês quiserem, podem copiar o link, copiar o link e colar na barra de pesquisa do Google Chrome, que vai abrir e tal, se vocês quiserem assistir, são aulas que valem muito a pena. E, enfim, o que eu trouxe hoje foi um resumo, mais um resumo bom para a aula não ficar muito longa também. E é isso, estudem, qualquer dúvida eu tô aqui para vocês conversarem comigo, certo? Um beijo, se cuidem!